Evangelho 11º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 11º domingo do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, por um grande presente do Senhor, o 11º domingo do tempo comum chega para nós depois das celebrações do Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. E esse domingo nos traz uma oração coleta muito especial. Ouçamos. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo. E como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, segundo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Mas, Padre, por que o Senhor nos propõe olharmos logo no início da nossa meditação de hoje para essa oração coleta? Primeiro porque ela marca para nós a súplica que nos acompanhou ao longo desses 2 últimos dias tão importantes entre a solenidade do Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, onde nós tivemos a oportunidade de reconhecer mais uma vez e declarar que o Senhor é a nossa força. Ele é a nossa esperança. E onde tivemos a chance também de mais uma vez confirmarmos que o Senhor é favorável aos nossos apelos. A primeira, através da celebração do Sagrado Coração de Jesus, mais especificamente. A segunda, através da memória do Imaculado Coração de Maria. Deus é favorável aos nossos apelos e nos entregou uma mãe que intercede por nós e conosco e que nos ajuda a reconhecer que nada podemos em nossa fraqueza e nos leva ao conhecimento sempre mais profundo e mais intenso do amor de seu Filho, que nos comunica a sua misericórdia, que confirma o seu socorro e que nos concede, por sua infinita misericórdia, o vigor do Espírito Santo para que o nosso querer e agir se confirme a sua vontade. Quando o coração parece deslizar para a esquerda ou para a direita, eis que nossa mãe vem em nosso socorro e nos ajuda a seguir sua vontade e cumprir seus mandamentos. Então a oração coleta desse domingo, que ela é fixa, acontecendo logo após essas 2 celebrações, nos diz tanto. E o Evangelho de hoje, meus irmãos, estamos no Evangelho de São Marcos, no 4º capítulo, e ouvimos a parábola da semente que germina por si só, o trecho que vai
desde o versículo, o padre pega aqui, 26 ao versículo 34, que nos apresenta a ação extraordinária de Deus que cumpre sua vontade e que, de maneira delicada, conduz a sua igreja. E hoje, ainda por graça de Deus, é dia 13 de junho, dia de Santo Antônio de Lisboa, tão amado e venerado por todos nós no Brasil de fora a fora. Um grande tesouro da devoção franciscana deixado em nossas terras e que se torna para cada um de nós uma ocasião oportuníssima de rendermos glória a Deus e de seguirmos o exemplo de Santo Antônio. Hoje podemos dizer que Santo Antônio, de fato, foi aquela semente lançada que gerou tantos frutos. Santo Antônio deixa para nós o testemunho autêntico daquele que, na sua fragilidade, buscou o socorro de Deus e foi alcançado por sua graça, como nos fala a oração coleta, e gerou frutos em abundância por todas as partes. Homem de saúde muito frágil, começa a sua vida seguindo o Senhor em Lisboa, como cônego regular agostiniano, e depois da experiência de receber no seu convento as relíquias dos mártires franciscanos que foram mortos na região do Marrocos, se vê chamado pelo Senhor a deixar tudo e a seguir a vida franciscana para partir em missão para o Marrocos. Obviamente, não se trata de uma impulsividade, a gente conta a história de maneira abreviada, mas um homem que teve uma formação exemplar e exime em qualidade e em orientação religiosa e espiritual, por consequência, e também muito refinada do ponto de vista teológico, um homem com um coração muito preparado. E olha aqui que interessante, eu faço esse parêntese. Deus deu inúmeros dons a Santo Antônio, desde a sua inteligência até todas as assistências e luzes espirituais durante o período em que se aplicava arduamente nos estudos. E ali o Senhor já fecundava e multiplicava os frutos na sua vida. De maneira que o estudo da teologia, atenção rapazes, vocês que se preparam para a vida sacerdotal, atenção queridos irmãos e irmãs, queridos irmãos que se preparam para o diaconato permanente, queridas irmãs que se preparam para a vida consagrada, queridos leigos que acompanham os cursos de formação e todos os nossos irmãos e irmãs batizados que estão caminhando na vida cotidiana. Muitas vezes você está estudando o seu itinerário para a vida profissional. Não se esqueça, toda a inteligência, possibilidade de conhecimento, aquisição de saber que o Senhor permite são dons concedidos para que seja edificado o reino de Deus. São dons confiados a ti que o Senhor quer multiplicar. Na medida em que a gente recebe cada um desses dons e os consagra ao Senhor, como temos falado nesses últimos dias, o Senhor vai multiplicando esses tesouros em nós. De que modo ele multiplica, Padre? A gente vai ficar ainda mais inteligente? Ele multiplica transformando aquela teologia que você estudou em experiência de fé no seu coração. Leva você a ter uma maior clareza da palavra de Deus para rezar em maior profundidade. E na medida em que, rezando com maior intensidade, as luzes espirituais se acendem no seu coração, o movimento em favor da sua conversão e da consolidação de um agir a partir dessa conversão se torna maior. De maneira que começa a ecoar um testemunho de uma vida que se transforma, que se deixa modelar por Deus, que se apaixona pelo que vem do Senhor, e que tem o desejo de dividir essa paixão com todos aqueles que estão à sua volta. E desse modo você vai se tornando chama viva,
luz intensa, fogo ardente do amor de Deus por onde você passa. E assim foi a vida de Santo Antônio. Não se improvisa, é uma experiência. Tá bom, padre, mas eu estou estudando engenharia, eu estou estudando letras na minha faculdade. Como é que isso acontece? Na medida em que todo aquele conhecimento e todo aquele saber que você vai adquirindo e vai desenvolvendo e rendendo ao mesmo tempo graças ao Senhor, vai lhe abrindo e lhe aguçando não apenas a vontade de saber mais, mas aguçando a sua sensibilidade e o seu compromisso com tudo aquilo que você está conhecendo. O conhecimento, quando iluminado pela fé, nos leva a termos atitudes éticas mais consistentes. Nos ajuda a compreender o ordenamento social de uma maneira não apenas mais orgânica, mas orientada ao bem comum. Nos ajuda a perceber o significado da ciência e o uso da ciência em favor da verdade e na defesa da vida. E isso é um tesouro, porque num mundo que se desordena cada vez mais, se tornando quase escravo da opinião e submetendo às cadeias do capricho a declaração do que é verdadeiro ou não, ter uma mente que se abre cada vez mais à busca da verdade, que se compromete com o bem comum e com a realização daquilo que é a justiça entre os homens, é de um valor único, único. É bem verdade que almas santas transformam o mundo, mas a santidade, ela acontece como uma realização integral. O homem não é só santo quando toma o rosário nas mãos e o reza, mas quando rezando o Santo Rosário, por exemplo, né, é um exemplo que o padre está dando, se torna um homem que exercita a ética profissional de maneira mais ilibada. Se compromete com a busca da verdade no exercício da produção científica de maneira não apenas coerente, mas honesta. Quando procura ensinar e não se vê no exercício da cátedra do ensinamento como na busca de louvores a si próprio, para satisfazer o próprio orgulho ou a própria vaidade, mas busca ensinar os homens e conduzi-los no caminho da liberdade durante a aprendizagem. E isso é um tesouro. Nisso se promove também a santidade. Não nos esqueçamos de Louis Pasteur, que todos os dias, quando ia para a faculdade, subia no transporte com o Santo Rosário nas mãos e rezava o terço sempre antes de começar cada uma de suas aulas. E todas as lições que realizava tinha o cuidado de consagrar a Nossa Senhora para o bem dos seus estudantes, a fim de que fossem homens que, na produção do saber científico, buscassem a verdade para revelar as maravilhas de Deus. Olha que fantástico, né? Fantástico. Então isso te espera, meu irmão, isso me espera. Assim foi a experiência de vida de Santo Antônio durante todo o seu período de formação, e esse homem, que possuía tantos dons e virtudes, se orienta então na direção dos mártires marroquinos. Ou seja, partir como missionário para o norte da África e ali entregar a vida para anunciar o Evangelho do Senhor. Mas o Senhor tinha outros planos. O Senhor queria que Fernando frutificasse em um modo diverso. Fernando era o nome de batismo de Santo Antônio. O Senhor tinha um outro projeto para ele. E ele adoece severamente e precisa ser mandado de volta para a Europa. E no meio do caminho uma tempestade impede que ele retorne a Lisboa e termine sendo levado para Sicília, e dali começa toda a sua história, que vai levá-lo até Pádua, mas vai fazer com que ele gire toda a Europa, até a França, os confins da França,
e combata algumas heresias que geraram muita confusão e dispersão na fé cristã durante a sua época, como a heresia albigense, os cártaros e algumas outras mais. E ele termina no caminho em torno da região de Pádua, onde é venerado até hoje como o santo. Foi canonizado um ano depois de sua morte. O Senhor tinha um projeto completamente distinto daquele pelo qual o coração de Santo Antônio se orientava. É importante sabermos isso, viu? Porque desejar o que Santo Antônio desejou, partir para se unir aos franciscanos no Marrocos e entregar a vida pelo anúncio do Senhor, era extremamente digno. E não podemos dizer que existia um discernimento precipitado da parte dele. Mas o que nos faz recordar a história de Santo Antônio diante do Evangelho de hoje é que a eficácia intrínseca do reino de Deus se desenvolve por si. A semente ela é jogada na terra, o agricultor dorme e acorda noite e dia, versículo 27, mas a semente germina e cresce sem que ele saiba como. Da mesma forma, a história da nossa vocação. É Deus quem a conduz. Então o discernimento de Santo Antônio estava equivocado, padre? Não estava equivocado. Mas o Senhor tinha um plano que ia para além daquilo. Talvez no primeiro momento o Senhor tivesse o desejo de aquecer de fato o coração de Santo Antônio com um vivo ardor pelo martírio e uma decisão forte e convicta de entregar a sua vida por amor a Ele. E o segundo momento era levá-lo a uma outra prova de amor, aquela de deixar-se guiar onde o Senhor o leva, onde o Senhor quisesse que ele fosse. Como assim, padre? No primeiro momento, a alegria do coração de Deus era ver Santo Antônio levar adiante o ardor pelo martírio que Deus suscitava em seu coração. Se isso foi causa de consolação e alegria para o Senhor, segunda causa de consolação e alegria seria ele aceitar as dores e sofrimentos que vieram gratuitamente, sem que ele procurasse. De modo que o Senhor, por dentro dessas dores e sofrimentos, iria falar-lhe outra vez ao coração. Se foi agradável ao coração do Senhor que Antônio tenha ouvido a primeira vez, se foi ainda mais agradável ao coração do Senhor vê-lo aceitar humildemente os sofrimentos e dificuldades que vieram sem que ele as procurasse, mais agradável ainda pela terceira vez, podemos dizer assim, foi a humildade do coração de Antônio de deixar-se guiar pelo Senhor no caminho, no itinerário que o Senhor lhe propunha. Completamente diferente do primeiro. Quer dizer que Deus mudou de ideia? Não, absolutamente não. Talvez o Senhor quisesse primeiro realizar uma obra, fazer com que o coração dele fosse um coração de entrega, no desejo pelo martírio, e assim confirmasse o seu ardente amor. Depois o levou a uma prova de humildade, para que aumentasse ainda mais a aliança entre esses dois corações, pois o coração do Senhor, como vimos, é manso e humilde. E a terceira prova, abraçar a obediência. Olha que delicadeza a pedagogia de Deus, que não se revela da noite para o dia, meu irmão. E não se revela também de uma passagem fácil para outra mais fácil ou de equivalência. Tudo isso se passou ao longo de anos e foi um itinerário sendo conhecido ao longo da vida, enquanto a vida ia sendo plasticamente modelada pelo Senhor. Meu irmão, uma mudança enorme. Você sair de Lisboa para ir para o Marrocos, do Marrocos para a Sicília, aprender outra língua, depois ser enviado para o sul da França, depois voltar a fazer a pregação de toda uma Semana Santa no sul da Itália.
enfim, foram várias. Você tem que aprender uma outra língua, você tem que aprender uma outra cultura, você tem que... E depois foram confiados nesse espaço de tempo alguns empenhos importantes, como a formação dos outros frades, como defender, né, a fé em alguns contextos onde as heresias começavam a crescer. Então foram tarefas árduas, onde em cada uma delas foi colocada à prova a humildade de Santo Antônio, a obediência de Santo Antônio e o seu desejo ardente de amar Jesus e entregar sua vida. Estão vendo? Olha aí as três coisas desse primeiro momento vocacional dele. Olha aí as três virtudes inflamadas que foram um distintivo, que foram uma marca em toda a sua história vocacional. Olha como elas foram amadurecidas nesses primeiros anos da vida de Santo Antônio. Então essa delicadeza com que o Senhor, se queremos como devotos seguir o testemunho de Santo Antônio, olhemos para essa verdade. Senhor, consolida na nossa vida, segundo a hierarquia justa, para que o nosso coração caminhe no itinerário da santidade. Consolida na nossa vida as passagens que são importantes. Existe uma hierarquia, né, sobre as virtudes e uma hierarquia também sobre as passagens na nossa vida, de maneira que o nosso coração, de maneira consistentemente, possa consolidar um caminho de conversão, de crescimento espiritual. E essas passagens, o Senhor sabe quais são. Então que Ele consolide. Se hoje Ele me inflama um desejo ardente de entregar a vida, segue. Se daqui a pouco Ele te leva a um duro caminho de humildade, entra. Se entrega a Ele. Se daqui a pouco Ele faz uma virada forte e te leva a provações na obediência, lança-te. E se depois Ele te joga outra vez a exigências intensas da caridade, mete-te dentro. E deixa que o teu Senhor vá forjando a beleza dessa imagem do ressuscitado em ti. Porque, como vimos no Evangelho de hoje, a semente germina e cresce. Ela segue o seu caminho. Assim também o Senhor, na consolidação do reino de Deus, segue o seu caminho na consolidação da nossa história de vida, tem a sua proposta. Olhemos como o agricultor a nossa própria vida. Em alguns momentos nós somos agricultores, mas em outros momentos somos semente. Então olhemos a nossa história de vida como o agricultor olha a semente lançada. Nossa vida é como a semente lançada sobre a terra. E o Senhor que cuida dessa semente na terra, olhemos com aquele olhar de admiração do agricultor que sabe que essa semente está entregue. Entregue. E espera maravilhado a beleza do germinar, o movimento do seu tempo. Mas não espera só passivamente, mas espera de maneira entusiasta, cheio de ânimo para ver não apenas germinar, mas o aparecimento dos frutos. É a segunda parte do texto de hoje. A semente em terra boa frutifica e frutifica de maneira abundante, de maneira extraordinária. Quando chega o momento, então os frutos são colhidos. Não apenas germina, mas germina para a vida, germina para gerar frutos. E se voltamos aqui ao testemunho de Santo Antônio, é de perder de vista os frutos que foram gerados, não é verdade? Segunda parábola do grão de mostarda nos deixa pasmos entre a disparidade, né, entre o início, a menor das sementes, e depois a árvore frondosa que abriga as aves do céu. E para olharmos a delicadeza e ao mesmo tempo a beleza desse texto, vamos pegar São Pedro Crisólogo, que comenta-o para a gente, e comenta a respeito de Cristo, olhando para a imagem de Cristo, que é de uma delicadeza muito grande. Escreve São Pedro Crisólogo no seu Sermão 98. Estamos falando do ano entre 406 e 450. Como diz Cristo,
é bem verdade, o reino de Deus é como um grão de mostarda. Cristo é o reino. Como um grão de mostarda, foi deitado à terra num jardim, o corpo da Virgem Maria. Cresceu e tornou-se a árvore da cruz que cobre toda a terra. Cristo é também o reino, pois nele reside toda a glória do seu reino. E Cristo é homem, pois todo homem é renovado nele. Cristo é o grão de mostarda, o instrumento de que Deus se serve para fazer descer toda a sua grandeza e a pequenez do homem para protegê-lo, como as aves se protegem sobre seus ramos. Ele fez-se todas as coisas para renovar todos os homens nele. Enquanto homem, Cristo recebeu o grão de mostarda, que é o reino de Deus. Enquanto Deus, assumia-o desde sempre e deitou a semente à terra no seu jardim. O jardim é esta terra cultivada que se estendeu por todo o mundo, lavrada pelo arado da Boa Nova, encerrada pelos limites da sabedoria de onde os apóstolos penaram para arrancar todas as ervas daninhas. Dá gosto, caríssimos irmãos, contemplar os rebentos que são os crentes, os lírios que são as virgens e as rosas que são os mártires, flores que dão constantemente o seu perfume nesse jardim bendito dos céus. Cristo semeou, pois, o grão de mostarda no seu jardim. A semente criou raízes quando ele prometeu o seu reino aos patriarcas, germinou com os profetas, cresceu com os apóstolos, tornou-se árvore imensa que estende seus longos ramos sobre a igreja e lhe prodiga os seus dons. Toma as asas de prata da pomba de que fala o profeta, levanta voo para usufruir de um entre folhagens magnífico. Sê suficientemente forte para levantar voo, caríssimo irmão, e habite em segurança nesta vasta morada que se ergue sobre a terra para receber todos os homens. Belíssimo, né? Eita ferro! Como é empolgante ouvirmos o texto com tanta poesia e ao mesmo tempo tanta beleza. As imagens vão variando muito no texto, né? Isso é uma característica dos padres do 400, pelo caráter poético e metafórico, mas de uma riqueza muito grande. Eis que nós somos chamados a também vivermos sob esta árvore bendita que é Cristo. Eis que nós somos chamados a contemplar a semente que germina e cresce. Eis que nós somos, em parte, com Cristo semente. Em parte, tomamos lugar nessa terra santa, consagrada pelo seu sangue, e crescemos para gerar frutos. Que o bom Deus nos abençoe pela intercessão de Santo Antônio, vivamos a nossa vocação como um acontecimento misterioso da beleza de Deus na santificação do mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de Santo Antônio, da Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.